E neste dia da doença mental é nosso convidado neste jornal diário, Eduardo Carcaja, que é presidente da Delegação Regional do Norte da Ordem dos Psicólogos. Doutor, muito bem-vindo, agradeço já a sua presença neste jornal. E começo por lhe perguntar como é que vai a saúde mental em Portugal? Muito boa noite e obrigado pelo convite. A saúde mental em Portugal vai sendo a doença mental em Portugal. De facto, a saúde mental tem sido o parente pobre da nossa sociedade porque transborda para além daquilo que é a saúde. É um problema da própria sociedade portuguesa. Nós temos que encarar isto muito seriamente, porque nós estamos com um Programa Nacional de Saúde Mental, que é mais um Programa Nacional da Doença Mental, mais uma vez, porque a intenção que tem é, sobretudo, não na prevenção, mas naquilo que é a remediação. E daí vemos, por exemplo, o consumo de psicofármacos, que seguramente iremos abordar, e que é quase o primeiro, é mesmo o primeiro método de tratamento para coisas que provavelmente poderiam ter aqui outras abordagens. É essa também uma das questões que eu tinha para lhe colocar, se de facto a saúde mental fica quase refém de psicofármacos, quando deveria haver outras alternativas, ou se não existem, deveriam existir no nosso Serviço Nacional de Saúde. Claro, repare, o médico pode ter muito boa intenção, o médico de família, muito boa intenção em poder enviar para os psicólogos ou para o compêndio psicológico os doentes, mas efetivamente se eles não existem nos cuidados de saúde primários não pode ter essa possibilidade. Então aqui estamos a falar exatamente daquilo que é uma gravidade também muito grande do nosso sistema de saúde, que é a acessibilidade aos serviços. Não existem 250 colegas nos cuidados de saúde primários, que é muito aquém daquilo que seriam os mínimos para podermos termos esta resposta, de facto, à saúde mental, que é algo que vai para além daquilo que é circunscrito à problemática da saúde. A sociedade aqui também tem que ter no fundo, esta responsabilidade de exigir também maior acessibilidade aos cuidados de saúde e, nomeadamente, à saúde mental. Sr. Doutor, dizia há pouco o Presidente da República que é necessário um maior investimento em saúde mental. Concorda, portanto, com as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa? Sem dúvida, na saúde mental é muito importante, e sobretudo na área da prevenção. Nós temos que ter a noção que a prevenção é basilar para que não surjam doenças. E o que acontece é que nós continuamos muito aquém daquilo que é a prevenção. Nós, por exemplo, a Ordem dos Psicólogos Portugueses tem já há algum tempo, e que foi muito bem acolhida pelo Ministério da Saúde, um programa de prevenção da depressão. Temos tido muitas resistências, quer institucionais, quer porque depois não há colegas para porem na prática isso, e neste momento temos um projeto piloto nos Açores que está a desenrolar-se, porque noutras ARS não foi possível, porque efetivamente alguma resistência por algumas instituições, falta de psicólogos, as duas coisas conjugam em que, mais uma vez, os mais vulneráveis não têm acesso, porque nem toda a gente consegue ter dinheiro para ir a nível privado ter consultas de psicologia. E depois temos os dados que nos mostram que Portugal é o país com a taxa de depressão mais elevada na Europa e que 1/3 não recebe qualquer tratamento. Pergunto-lhe se, por um lado, temos aqui a falta de meios para tratar os nossos doentes com depressão, ou se também temos aqui o outro lado de pessoas que não procuram ajuda. Algumas não procuram, outras nem sequer têm acesso a essa, mais uma vez, a essa possibilidade de tratamento. Veja, de facto temos aqui um excedente enorme e também seja verdade, seja dita, não são só os psicofármacos que se utilizam para as depressões, utilizam-se para outras dimensões da doença mental, mas efetivamente temos aqui um gasto excessivo seguramente com psicofármacos e temos doentes que não têm acessibilidade, para não falar naqueles doentes que sofrem sozinhos, que de facto não têm possibilidades e algumas deles até têm vergonha de poder adoecer, nomeadamente com uma doença mental. E temos também aqui dados do Infarmed, que foram revelados, que nos mostra que os portugueses compraram no ano passado 10,6 milhões de embalagens de ansiolíticos. Isto são números bastante significativos sobre a nossa realidade. Que nos deve pôr a pensar que é um problema de saúde pública. O Ministério da Saúde, não só na sua vertente económica, mas numa vertente de saúde das suas populações, devia estar muito assustado com isto e devia tomar medidas muito rápidas para que, efetivamente, isto fosse tido em conta, porque
consumos deste tipo, gastos desta natureza, é assustador, de facto. E que medidas concretas ou propostas tem a Ordem dos Psicólogos em cima da mesa? A Ordem tem feito uma tentativa nomeadamente com programas de prevenção, e posso dizer que a Ordem aqui tem sido um parceiro ativo, muito interessado em que efetivamente o Ministério da Saúde acolha aquilo que são as propostas. Temos tido acolhimento, mas efetivamente a prática é nula. Não chega a dizer que os psicólogos são importantes, são essenciais ao sistema de saúde, quando depois não há contratação. Veja, contrataram agora 40 colegas num primeiro concurso, a primeira vez que se faz um concurso para os cuidados de saúde primários, mas são 40. Seguramente faltarão mais 250 para atingirmos os mínimos daquilo que é o necessário para que sejam atendidas as pessoas nas suas necessidades mais da saúde mental. E muito rapidamente, uma última questão, Sr. Doutor. O stress e a ansiedade estão presentes no nosso dia-a-dia e são também questões que dizem respeito à saúde mental. Que conselhos é que pode aqui deixar neste Dia Mundial da Doença Mental? Sobretudo que as pessoas se cuidem e que olhem para a vida não só numa forma do próprio trabalho, que é importante, mas que procurem, no fundo, aquilo que é fundamental no seu equilíbrio entre o que é o trabalho, entre o que é o lazer e entre quem é a estabilidade, muitas das vezes, familiar. E não ter medo nem receios de falarem com profissionais da área da saúde que os possam encaminhar. Como eu dizia há um bocadinho, de facto, nem sempre isso é possível, mas há dimensões, nomeadamente a nível empresarial, e aqui as empresas também têm uma responsabilidade muito grande. Ou seja, muitas das vezes as pessoas vêm para casa, efetivamente, com estados de ansiedade e de grande pressão, descarregam, desculpando a expressão, em cima dos filhos e tudo fica uma família alterada. É importante também que aqui as empresas tenham a sua cota-parte de compreensão deste fenómeno. Muito bem, e é com estes conselhos que terminamos este Jornal Diário. Agradeço mais uma vez a sua presença, Dr. Eduardo Carqueja, Presidente da Delegação Regional do Norte da Ordem dos Psicólogos, nosso convidado do Jornal Diário de hoje. Muito obrigada, foi um prazer tê-lo aqui connosco.